Bradley sempre respondia honestamente. Ela é ótima, pai. Ela foi promovida. Agora é enfermeira-chefe. Richard assentia com a cabeça, dizia algo como que bom para ela e mudava de assunto. Ele nunca me ligou, nunca mandou mensagem. Não sei se foi orgulho, vergonha ou algo completamente diferente, mas sei disto: o homem que exigiu $10.000 para me levar ao altar agora estava sentado sozinho em um escritório, vendo sua família se afastar, se perguntando onde tudo deu errado. Eu poderia ter lhe contado, mas não era mais minha função ensiná-lo. 3 meses após o casamento, encontrei meu ritmo. Marcos e eu nos instalamos em uma pequena casa perto de Camp Lejeune, nada luxuoso, apenas 3 quartos e um quintal onde conversávamos sobre plantar um jardim algum dia. Fui transferida para o Centro Médico Naval de Camp Lejeune e me dediquei ao trabalho. Em setembro, fui promovida a enfermeira-chefe. O cargo veio com mais responsabilidades, mais horas de trabalho e uma equipe de 12 enfermeiras que me viam como referência. Eu nunca havia liderado ninguém antes. Isso me apavorava. Mas eu era boa nisso, melhor do que esperava. Marcos estava ocupado com o batalhão, missões, exercícios de treinamento, as intermináveis exigências do comando, mas ele estava em casa para jantar na maioria das noites. Nós nos sentávamos na varanda dos fundos com taças de vinho, conversando sobre nada e sobre tudo, e eu pensava, é assim que a paz se sente. Maggie ligava todos os domingos. Ela mandava receitas que eu nunca faria e fotos do Marcos criança que eu guardaria para sempre. Ela era a mãe que eu sempre quis ter, carinhosa, descomplicada e presente. Certa noite, enquanto o sol se punha sobre os pinheiros atrás de nossa casa, Marcos me encontrou na varanda olhando para o nada. 1 centavo pelos seus pensamentos. Eu estava pensando na família, eu disse. Em como passei 29 anos tentando conquistar o amor de pessoas que nunca pretenderam me dar, e como o encontrei mesmo assim, só que não onde eu esperava. Ele sentou-se ao meu lado e pegou na minha mão. Você encontrou porque merecia. Talvez. Inclinei-me para ele. Ou talvez eu simplesmente tenha parado de me contentar com menos. Richard ligou 4 meses depois do casamento. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando o nome dele apareceu na tela do meu celular. Fiquei olhando para a tela por 3 toques antes de atender. Dorene. Sua voz era rouca, incerta. Quero ver você. Certo. Uma pausa. Ele não esperava que fosse tão fácil. Mas tenho condições, continuei. Condições? Sim. Larguei a faca que estava usando. Se você quer fazer parte da minha vida, se você quer conhecer seus futuros netos, há coisas que precisam mudar. Como o que? Você nunca mais vai me pedir dinheiro em troca de ser meu pai. Você não vai me comparar com Bradley. E você vai tratar Marcos com respeito, não por causa da posição dele, mas porque ele é meu marido e merece respeito. Silêncio do outro lado da linha. Pai, isso não é uma negociação. São exigências. Se você puder cumpri-las, podemos recomeçar devagar. Se não puder, esta será a última conversa que teremos. Eu o ouvi respirando, pensando. Posso tentar, disse-lhe finalmente. Tentar não basta. Você precisa fazer. Outra longa pausa. Está bem, disse ele. A palavra saiu pesada, como se lhe tivesse custado algo. Está bem, Dorene. Eu faço isso. Ótimo. Então conversaremos em breve. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Marcos apareceu na porta. Como você está se sentindo? Refleti sobre a questão. Sinto que finalmente disse o que precisava dizer, e sinto que não é minha obrigação fazê-lo ouvir. Ele assentiu com a cabeça. Isso é crescimento. Isso são limites. Terminamos de preparar o jantar juntos. Olhando para trás, passei 29 anos tentando conquistar algo que nunca esteve à venda, a aprovação do meu pai, seu orgulho, seu amor. Eu pensava que, se trabalhasse duro o suficiente, conquistasse o suficiente, permanecesse quieto o suficiente, ele finalmente me veria, finalmente me valorizaria. Mas não é assim que funciona. Você não pode conquistar o amor de pessoas que decidiram não dá-lo. Você só vai se esgotar tentando.
Marcos não me salvou, preciso deixar isso bem claro. Ele não chegou montado em um cavalo branco para consertar minha família destruída. O que ele fez foi mais simples e mais profundo. Ele me mostrou o que é respeito, o que é parceria, o que significa ser escolhida plena e livremente, sem condições. As 50 espadas que se ergueram para mim no dia do meu casamento não tinham a intenção de humilhar meu pai. Elas serviam para me honrar. Para dizer, você importa. Você pertence a este lugar. Você é digna disso. Eu não precisava da validação de Richard Delaney para saber quem eu era. Eu só precisava parar de pedir isso a ele. Essa é a lição, se é que existe alguma. Você não pode controlar como os outros te tratam, mas pode controlar por quanto tempo tolera isso. E você sempre, sempre pode escolher a si mesmo. Essa é a minha história. Hoje, minha mãe e eu estamos reconstruindo nossa relação. Ela me visita uma vez por mês, às vezes mais. Estamos aprendendo a ser honestas uma com a outra, honestas de verdade, não aquela polidez cautelosa que praticamos por 30 anos. Às vezes é estranho. Mas também é maravilhoso. Bradley veio me visitar no último dia de ação de graças. Ele trouxe uma garrafa de vinho e um pedido de desculpas que pareceu sincero. Ainda não somos próximos, mas estamos conversando. Isso é mais do que eu jamais esperava. E meu pai, ele está tentando. Consigo ver isso nas pequenas coisas, o cartão de aniversário que chegou na hora certa, a mensagem perguntando como foi meu dia. Se isso é suficiente, se algum dia será suficiente, eu ainda não sei. Mas eu sei disto, nunca mais pagarei por um amor que deveria ser gratuito. Nunca mais me diminuirei para me adequar às expectativas de outra pessoa. E nunca, jamais, me desculparei por escolher a minha própria paz. Se você está assistindo a isso e já esteve onde eu estive, preso em uma família que te obrigava a conquistar o que deveria ter sido dado de graça, quero que saiba que as coisas melhoram. Não porque eles mudam, mas porque você muda. Obrigado por ouvirem minha história. Agora quero saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo. Você escolheu a paz ou escolheu a família? Não existe resposta errada, só existe a sua resposta. E se esta história significou algo para você, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Te vejo na próxima. Você não é minha filha. Você é o meu maior erro. Essas eram as palavras com que meu pai me cumprimentava em todos os jantares em família durante 15 anos. Mas quando os rins dele falharam e ele precisou de um transplante, de repente eu me tornei útil. Faça o teste imediatamente, ordenou ele. É o mínimo que você pode fazer, mesmo que com um erro desses, para pagar o aluguel. O que ele não esperava era que o teste de DNA revelasse não apenas que eu não podia doar, mas também que seu precioso filho, seu menino de ouro, não era dele. 28 anos de mentiras desvendados em um único relatório médico. Meu nome é Kiara Teller, tenho 32 anos e esta é a história de como um transplante de rim expôs a maior traição da história da nossa família e finalmente me deu a liberdade de ir embora. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. O jantar de ação de graças de 2023 deveria ter sido uma celebração. Meu pai, Robert Teller, acabará de fechar mais um negócio imobiliário multimilionário e reuniu toda a família em sua mansão de 3,5 milhões de dólares em Cherry Hills para celebrar seu sucesso. O lustre da sala de jantar, uma peça de cristal baccarat de 50 mil dólares que ele adorava mencionar, lançava uma luz perfeita sobre a cena que ele havia orquestrado. O Marcos acaba de garantir o contrato de desenvolvimento de Riverside, anunciou meu pai, erguendo sua taça de vinho na direção do meu irmão mais velho. 8 milhões de dólares. É isso que um verdadeiro Teller consegue. Toda a família extensa, tias, tios, primos, murmurou suas felicitações. Marcos, 3 anos mais velho que eu, com 35 anos, aceitou os elogios com seu sorriso irônico característico. Ele fora preparado desde o nascimento para ser o herdeiro da Teller Holdings, e ostentava esse destino como um terno de grife. Entretanto, o olhar do meu pai me encontrou na outra extremidade da mesa. A Kiara ainda está trabalhando na papelada naquele hospital. O que você faz mesmo? Digitação de dados? Análise de dados, pai. Sou analista sênior no Denver Medical Center. As palavras saíam firmes, ensaiadas. Eu havia aprendido há muito tempo que demonstrar emoção só piorava as coisas.
A mesma coisa. Trabalho de secretária glorificado. Ele se virou para Marcos. Seu irmão acabou de comprar seu segundo imóvel para investimento. E você, Kiara, o que comprou ultimamente? Outro Honda usado? Minha mãe, Ellen, estudava seu prato atentamente. Ela nunca me defendeu. Nem uma vez em 15 anos. Os primos trocaram olhares desconfortáveis. Apenas a vovó Margarete, mãe do meu pai, olhou nos meus olhos com algo parecido com compaixão, sentada em sua cadeira de rodas no canto da mesa. Eu guardava meu mestrado pela Johns Hopkins na minha mente como uma armadura. Ele não sabia disso. Nunca tinha perguntado. A palavra erro me perseguia como uma sombra desde os 17 anos. Lembro-me do momento exato em que tudo começou. 15 de dezembro de 2008. Cerimônia de premiação dos alunos de honra da minha escola. Eu tinha acabado de receber um prêmio por frequência perfeita e média 4.0. Ao descer daquele palco, com o diploma na mão, senti orgulho. Talvez desta vez, pensei, talvez isto seja suficiente. Encontrei meus pais no estacionamento. Meu pai estava ao telefone fechando um negócio. Quando ele desligou, mostrei-lhe o prêmio. Pai, olha só. Eu consegui a melhor aluna da turma para o próximo semestre. Ele olhou para o certificado por exatamente 2 segundos. Marcos foi o melhor aluno da turma e capitão do time de lacrosse. Você é só, bem, nem todo mundo pode ser o Marcos. Então, virando-se para minha mãe, ele disse as palavras que definiriam os próximos 15 anos. Deveriam ter parado em uma criança. Isso é apenas um erro que continua custando dinheiro. Minha mãe hesitou, mas não disse nada. Ela nunca dizia. O contraste em nosso tratamento foi cirúrgico em sua precisão. No seu aniversário de 18 anos, Marcos ganhou um Porsche 911 Turbo. No meu caso, recebi um cartão com um vale-presente da Amazon de $50 e um lembrete de que os adultos pagam a sua parte. A mensalidade da faculdade de Marcos na Harvard Business School foi paga integralmente, além de uma mesada de $5.000. Minha formação. A universidade pública é suficiente para você. Faça empréstimos como qualquer pessoa normal. Então eu fiz. Durante minha graduação na Denver, trabalhei em 3 empregos diferentes. Quando fui aceita no mestrado em análise de dados de saúde da Johns Hopkins, nem contei para eles. Qual seria o sentido? Eu financiei isso através de bolsas de estudo e mais empréstimos, uma dívida total de $127.000 que ainda estou pagando. Os e-mails foram piores do que as demissões verbais. 3 de dezembro de 2023, apenas algumas semanas antes do jantar de ação de graças, recebi outra. Kiara, vi no LinkedIn que você ainda está no mesmo cargo. 3 anos sem promoção. Pare de envergonhar o nome da família. Pelo menos atualize seu perfil para dizer assistente administrativa em vez de analista. Seria mais honesto. Robert Teller. Eu faço capturas de tela de todos os e-mails, 327 deles ao longo de 10 anos, todos salvos em uma pasta chamada Evidências. Eu não sabia para que estava reunindo provas. Talvez apenas para comprovar que eu não estava imaginando tudo aquilo. 15 de janeiro de 2024, 6h47. Meu telefone tocou com o toque da minha mãe, um toque genérico de iPhone que eu nunca me preocupei em personalizar. Ela só ligava quando meu pai mandava. Kiara, você precisa saber de uma coisa. Sua voz estava tensa, cautelosa. Seu pai, ele está doente. Os rins dele estão falhando. Sentei-me na minha sala no apartamento no centro de Denver, ainda grogue. O que você quer dizer com fracassar? Doença renal crônica em estágio 4. Os médicos dizem que ele tem talvez 3 meses antes de precisar de diálise. Ou, ela fez uma pausa, ou de um transplante. Ele vinha escondendo isso há meses, mas ontem desmaiou no escritório. Marcos teve que chamar uma ambulância. A ironia não me passou despercebida. O homem que passou décadas me dizendo que eu não valia nada agora encarava a própria mortalidade. Esperei por algum sentimento de satisfação, talvez, ou preocupação. Em vez disso, não senti nada. Os médicos do Presbyterian fizeram todos os exames, continuou ela.
O tipo sanguíneo dele é o negativo, o que dificulta encontrar um doador. Eles o colocaram na lista de transplantes, mas a espera geralmente é de 18 meses. Ele não tem todo esse tempo. E quanto a Marcos, perguntei, já sabendo a resposta. É claro que Marcos fez o teste imediatamente. A voz dela baixou. Ele não é compatível. Tipo sanguíneo completamente diferente. Seu pai ficou furioso. Chamou de inútil pela primeira vez na vida. Quase ri. Um único exame médico e, de repente, o garoto prodígio já não era tão prodígio assim. A questão é, continuou minha mãe, escolhendo as palavras com cuidado, você tem o mesmo tipo sanguíneo que seu pai. Pelo menos é o que mostram seus registros médicos da infância. O negativo, assim como ele. O silêncio se estendeu entre nós. Eu sabia o que estava por vir. Ele quer te ver amanhã. A sós. Mãe, já faz 5 anos que não sou convidado para o escritório dele. Eu sei. Sua voz era quase um sussurro agora. Mas ele está desesperado, Kiara. Nunca ouvi assim. Ele chegou a usar a palavra por favor ontem. Consegue imaginar? Robert Teller dizendo por favor. Eu não conseguia, de fato, imaginar isso. Talvez seja por isso que eu concordei em ir. Isso, além de uma curiosidade mórbida sobre como o desespero se manifestava em um homem que nunca o havia experimentado. Ótimo! Que horas? 10 horas da manhã, em seu escritório. Kiara, ela hesitou. Tenha cuidado. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer. Naquela noite, não consegui dormir. Não por causa do pedido do meu pai, mas por causa do que dizer não poderia me custar. Peguei meu laptop e abri o documento que já havia lido centenas de vezes, o testamento da minha avó Margarete. A vovó Margarete foi a única teller que já me demonstrou verdadeira gentileza. Enquanto meu pai construía seu império imobiliário com o investimento inicial dela, ela observava em silêncio como ele me tratava. No meu aniversário de 25 anos, ela me chamou de lado e me entregou uma cópia do seu testamento. Vou te deixar 4 milhões de dólares, meu bem, ela sussurrou, com os olhos penetrantes apesar dos seus 75 anos. Mas há uma condição. Você não pode se afastar da família quando eu falecer. Você precisa manter contato, comparecer às reuniões familiares. Eu sei que é injusto, mas é a única maneira de garantir que Robert não conteste. 4 milhões de dólares. Suficiente para quitar meus empréstimos estudantis, comprar uma casa e financiar integralmente a empresa de consultoria médica que eu vinha construindo em segredo. O suficiente para finalmente ser livre. Mas a manter contato significava suportar cada insulto, cada comparação com Marcos, cada lembrete de que eu era o erro da família. A vovó Margarete tinha 82 anos agora, estava em uma cadeira de rodas, mas ainda lúcida. Seus médicos lhe deram talvez mais 2 anos de vida. Mais 2 anos interpretando o papel da filha rejeitada e obediente. Se eu me recusasse a fazer o teste a pedido do meu pai, ele teria motivos para alegar afastamento familiar. Seus advogados argumentariam que eu abandonei a família em um momento de necessidade. A condição do testamento seria violada e os 4 milhões de dólares retornariam automaticamente para o espólio, ou seja, iriam direto para as mãos de Robert. Abri minha conta bancária empresarial pelo celular. A KT Medical Consulting teve uma receita de 312 mil dólares este ano, mas depois das despesas e impostos, meu lucro líquido foi de talvez 70 mil dólares. Confortável, mas não algo que mude a vida. Não é dinheiro para nunca mais ver meu pai. O outro risco era o meu emprego. O Denver Medical Center recebia 2 milhões de dólares anualmente da Fundação Teller, uma dedução fiscal do meu pai disfarçada de filantropia. Ele jogava golfe com James Morrison, o CEO do hospital, todos os domingos. Um telefonema do Robert sugerindo que eu era difícil ou que eu não sabia trabalhar em equipe, e eu estaria desempregado na segunda-feira. Eu já o tinha visto fazer isso antes. Minha prima Sarah se recusou a trabalhar para a Teller Holdings depois da faculdade. Em um mês, ela perdeu o emprego em uma imobiliária concorrente e não conseguia ser contratada em lugar nenhum em Denver. Ela se mudou para Portland para escapar do alcance dele. O último risco era minha mãe.
Por mais patético que parecesse, uma parte de mim ainda tinha esperança de que ela eventualmente me defenderia. Se eu me recusasse a ajudar a salvar a vida do meu pai, essa esperança morreria para sempre. Ela nunca me perdoaria por tê-lo deixado sofrer, mesmo que ele tivesse me feito sofrer por 15 anos. 4 milhões de dólares, meu emprego, minha mãe, meu futuro, tudo dependendo de um único exame médico. Eu sabia exatamente o estrago que Robert Teller podia causar porque tinha catalogado tudo em planilhas. Um mecanismo de defesa típico de analista de dados. A ironia não me passou despercebida. O homem que passou décadas me dizendo que eu não valia nada agora encarava a própria mortalidade. Esperei por algum sentimento, satisfação, talvez, ou preocupação. Em vez disso, não senti nada. Os médicos do Presbyterian fizeram todos os exames, continuou ela. O tipo sanguíneo dele é o negativo, o que dificulta encontrar um doador. Eles o colocaram na lista de transplantes, mas a espera geralmente é de 18 meses. Ele não tem todo esse tempo. E quanto a Marcos? Perguntei, já sabendo a resposta. É claro que Marcos fez o teste imediatamente. A voz dela baixou. Ele não é compatível. Tipo sanguíneo completamente diferente. Seu pai ficou furioso. Chamou de inútil pela primeira vez na vida. Quase ri. Um único exame médico e, de repente, o garoto prodígio já não era tão prodígio assim. A questão é, continuou minha mãe, escolhendo as palavras com cuidado, você tem o mesmo tipo sanguíneo que seu pai. Pelo menos é o que mostram seus registros médicos da infância. O negativo, assim como ele. O silêncio se estendeu entre nós. Eu sabia o que estava por vir. Ele quer te ver amanhã. A sós. Mãe, já faz 5 anos que não sou convidado para o escritório dele. Eu sei. Sua voz era quase um sussurro agora. Mas ele está desesperado, Kiara. Nunca ouvi assim. Ele chegou a usar a palavra por favor ontem. Consegue imaginar? Robert Teller dizendo por favor. Eu não conseguia, de fato, imaginar isso. Talvez seja por isso que eu concordei em ir. Isso, além de uma curiosidade mórbida sobre como o desespero se manifestava em um homem que nunca o havia experimentado. Ótimo. Que horas? 10 horas da manhã, em seu escritório. Kiara, ela hesitou. Tenha cuidado. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer. Naquela noite, não consegui dormir. Não por causa do pedido do meu pai, mas por causa do que dizer não poderia me custar. Peguei meu laptop e abri o documento que já havia lido centenas de vezes, o testamento da minha avó Margarete. A vovó Margarete foi a única Teller que já me demonstrou verdadeira gentileza. Enquanto meu pai construía seu império imobiliário com o investimento inicial dela, ela observava em silêncio como ele me tratava. No meu aniversário de 25 anos, ela me chamou de lado e me entregou uma cópia do seu testamento. Vou te deixar 4 milhões de dólares, meu bem, ela sussurrou, com os olhos penetrantes apesar dos seus 75 anos. Mas há uma condição. Você não pode se afastar da família quando eu falecer. Você precisa manter contato, comparecer às reuniões familiares. Eu sei que é injusto, mas é a única maneira de garantir que Robert não conteste. 4 milhões de dólares. Suficiente para quitar meus empréstimos estudantis, comprar uma casa e financiar integralmente a empresa de consultoria médica que eu vinha construindo em segredo. O suficiente para finalmente ser livre. Mas a manter contato significava suportar cada insulto, cada comparação com Marcos, cada lembrete de que eu era o erro da família. A vovó Margarete tinha 82 anos agora, estava em uma cadeira de rodas, mas ainda lúcida. Seus médicos lhe deram talvez mais 2 anos de vida. Mais 2 anos interpretando o papel da filha rejeitada e obediente. Se eu me recusasse a fazer o teste a pedido do meu pai, ele teria motivos para alegar afastamento familiar. Seus advogados argumentariam que eu abandonei a família em um momento de necessidade. A condição do testamento seria violada e os 4 milhões de dólares retornariam automaticamente para o espólio, ou seja, iriam direto para as mãos de Robert. Abri minha conta bancária empresarial pelo celular. A KT Medical Consulting teve uma receita de 312 mil dólares este ano, mas depois das despesas e impostos, meu lucro líquido foi de talvez 70 mil dólares.
Confortável, mas não algo que mude a vida. Não é dinheiro para nunca mais ver meu pai. O outro risco era o meu emprego. O Denver Medical Center recebia $2 milhões anualmente da Fundação Teller, uma dedução fiscal do meu pai disfarçada de filantropia. Ele jogava golfe com James Morrison, o CEO do hospital, todos os domingos. Um telefonema do Robert sugerindo que eu era difícil ou que eu não sabia trabalhar em equipe, e eu estaria desempregado na segunda-feira. Eu já o tinha visto fazer isso antes. Minha prima Sarah se recusou a trabalhar para Teller Holdings depois da faculdade. Em um mês, ela perdeu o emprego em uma imobiliária concorrente e não conseguia ser contratada em lugar nenhum em Denver. Ela se mudou para Portland para escapar do alcance dele. O último risco era minha mãe. Por mais patético que parecesse, uma parte de mim ainda tinha esperança de que ela eventualmente me defenderia. Se eu me recusasse a ajudar a salvar a vida do meu pai, essa esperança morreria para sempre. Ela nunca me perdoaria por tê-lo deixado sofrer, mesmo que ele tivesse me feito sofrer por 15 anos. $4 milhões, meu emprego, minha mãe, meu futuro, tudo dependendo de um único exame médico. Eu sabia exatamente o estrago que Robert Teller podia causar porque tinha catalogado tudo em planilhas. Um mecanismo de defesa típico de analista de dados. A rede de contatos dele não era apenas impressionante, era sufocante. Ele atuou em 3 conselhos hospitalares no Colorado, incluindo o Denver Medical, onde eu trabalhava. Sua fundação não se limitou a doar $2 milhões anualmente ao DMC. Ela financiou a nova ala cardíaca, o Centro de Pesquisa Pediátrica e, pessoalmente, criou 6 cátedras departamentais. O chefe do meu chefe devia seu cargo ao dinheiro do meu pai. As ligações políticas eram mais profundas. A senadora Patricia Walsh tinha seu quartel-general de campanha em um prédio da Teller Holdings, sem pagar aluguel. O juiz Raymond Shane, que cuidava da maioria dos litígios corporativos em Denver, era padrinho de Marcos. O prefeito comparecia às festas de 4 de julho da nossa família e sempre fazia questão de agradecer publicamente a Robert por suas contribuições cívicas. Mas eis o que Robert não sabia. Durante 3 anos, eu vinha construindo minha própria rede de segurança. A KT Medical Consulting existia nas sombras, constituída em Delaware sob o nome de uma holding. Meus clientes não conheciam Kiara Teller, a filha rejeitada. Eles conheciam KT Morrison, a especialista em dados que havia economizado $3,2 milhões para o Denver Presbyterian ao identificar erros na cobrança de seguros. Eu estava paranoico em relação a manter isso em segredo, telefone diferente, laptop separado, até mesmo uma caixa postal em Aurora para correspondência comercial. Meu site não continha fotos, nem informações pessoais, apenas resultados. 15 unidades de saúde otimizadas. 8,7 milhões em receitas recuperadas para os clientes. Taxa de precisão de 99,8% na modelagem preditiva de resultados para pacientes. A empresa era meu plano de fuga. Mais 2 anos e eu teria economizado o suficiente para largar tudo: o emprego, a família, até mesmo o dinheiro da vovó, se necessário. Mas 2 anos pareciam uma eternidade quando você estava se afogando. Naquela noite, liguei para minha mentora da Johns Hopkins, a doutora Patricia Reeves. Ela era a única pessoa que sabia tanto da minha situação familiar quanto da minha empresa. Ele está exigindo que você faça o teste? Ela perguntou depois que eu expliquei. Exigente é um termo suave para descrever isso. Kiara, você sabe que não lhe deve nada, certo? A biologia não cria obrigações. Eu sei, mas ele poderia destruir tudo que construí. Um telefonema para o CEO Morrison e eu estaria na lista negra de todos os hospitais do estado. Ele vai descobrir sobre a empresa de alguma forma. Ele sempre descobre. E aí ele vai arruinar isso também. Patrícia ficou em silêncio por um instante. E se o teste mostrasse que você não é compatível? Isso resolveria tudo, não é? As chances disso acontecer são pequenas. Temos o mesmo tipo sanguíneo e, estatisticamente, há 25% de chance de haver 50% de compatibilidade entre pai e filho, o que geralmente é suficiente para a doação de rim. Normalmente, ela repetiu, mas nem sempre. Algo em seu tom de voz me fez prestar atenção. Em que você está pensando? Nada específico. Apenas certifique-se de fazer os exames no hospital com médicos de sua confiança.
Exames médicos podem revelar mais do que apenas compatibilidade. Naquele momento, eu não entendi o que ela quis dizer. Em breve, sim. Se você já se sentiu como a decepção da família enquanto via um irmão ou irmã sendo elogiado, por respirar, sabe exatamente como é essa sensação. O filho predileto que nunca fazia nada de errado versus o bode expiatório que nunca fazia nada de certo. Clique no botão de inscrição se você acredita que todos merecem respeito, independentemente de sua posição familiar. E comente abaixo, você já foi o bode expiatório da família? 16 de janeiro de 2024, às 10 horas em ponto. Eu estava parado do lado de fora do escritório do meu pai, na Teller Roads, no 23º andar do edifício Republic Plaza. A recepcionista, uma nova que eu não reconheci, olhou para mim com ceticismo. Tenho um encontro marcado com Robert Teller. Ela checou a tela. Você não está no calendário. Diga a ele que Kiara está aqui. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ela sabia o nome, sabia que eu era a filha da decepção. Um momento. Em segundos, a porta dele se abriu. Robert Teller estava ali, em seu terno Armani de $5.000, parecendo mais magro do que eu vira no dia de ação de graças. A doença renal estava cobrando seu preço. Sua pele tinha um tom acinzentado. Seus olhos estavam inchados, mas sua voz continuava afiada como uma lâmina. Você está atrasado, Verifiquei meu celular. São exatamente 10 horas. Exatamente está atrasado. Marcos chega 15 minutos mais cedo. Ele se virou e entrou em seu escritório. Entre. Feche a porta. Seu escritório não havia mudado. Janelas do chão ao teto com vista para o centro de Denver, uma mesa que custava mais do que o carro da maioria das pessoas e paredes cobertas de fotos dele com celebridades e políticos. Nenhuma das fotos incluía eu. Ele não me ofereceu um assento. Mesmo assim, eu ocupei um. Vamos deixar as formalidades de lado, disse ele, sentando-se atrás de sua mesa. Meus rins estão falhando. Preciso de um transplante. Você fará exames hoje. Não concordei com nada. Sua risada era amarga. Concorda? Acha que isso é uma negociação? Você mora na minha cidade, trabalha no meu hospital, vive às minhas custas. Vai fazer o teste porque eu estou mandando. E se eu não for compatível? Você vai conseguir. Mesmo tipo sanguíneo e saúde de ferro. Deus sabe que você não tem o estresse do sucesso real te abalando. Ele pegou seu talão de cheques. Eu até te pago por isso. $50.000. Considere isso a única herança que você verá na vida. Ele preencheu o cheque com traços firmes e raivosos e o deslizou pela mesa. Pronto. Pagamento adiantado por fazer o mínimo que uma filha deveria fazer. É o mínimo que um erro pode fazer para pagar o aluguel por existir. As palavras atingiram exatamente o objetivo pretendido. 15 anos de treinamento me ensinaram a não hesitar, mas algo dentro de mim finalmente se rompeu, não em raiva, mas em clareza. E se o teste mostrar algo inesperado? Como assim? Ele recostou-se na cadeira. Que você de repente vale alguma coisa? O único valor que você terá é o que você pode me dar. Então faça o teste hoje. Isso não é um pedido. Peguei o cheque, dobrei-o com cuidado e coloquei-o na minha bolsa. Vou direto para o Denver Medical Center. Ótimo. E Kiara? Seu sorriso era frio. Nem pense em tentar falsificar os resultados. Tenho amigos naquele laboratório. Eu me levantei para sair, mas a voz dele me deteve na porta. Só mais uma coisa. Sente-se novamente. Virei-me, permanecendo de pé. Preciso ir para o hospital. Isso levará apenas um instante. Ele abriu algo no computador e virou a tela na minha direção. Era a página do LinkedIn da KT Medical Consulting. Meu sangue gelou. Empresa interessante, disse ele, com voz casual. Incorporada em Delaware, estrutura de propriedade oculta, mas empresas de fachada são como bonecas russas. Você simplesmente continua abrindo até encontrar o que tem dentro. Ele clicou em outra tela, meus extratos bancários da conta comercial.
Faturamento de $312 mil este ano. Impressionante para uma atividade paralela. Como você. Da mesma forma que sei que você se encontra com clientes no Marriott do Centro toda terça-feira. Da mesma forma que sei que você tem usado seus dias de férias para participar de congressos médicos sob um nome falso. Ele se inclinou para a frente. Eu já sabia disso há 6 meses, Kiara. Estava esperando para ver se você realmente conseguiria fazer algo com isso ou se fracassaria como tudo que você toca. Minha mente começou a trabalhar há 1006 meses. Ele sabia há 6 meses e não disse nada. Eis o que vai acontecer, continuou ele. Você fará os exames. Vocês serão compatíveis, porque ambos sabemos que serão. Você doará seu rim. E, em troca, eu não farei algumas ligações para seus clientes sobre como você tem usado os dados confidenciais do Denver Medical Center para suas consultorias particulares. Nunca utilizei dados proprietários. Tudo que analiso é público ou fornecido pelos clientes. Você acha que isso importa? Quando Robert Teller liga para a CIOR de hospitais e expressa preocupações sobre segurança de dados, você acha que eles vão investigar ou simplesmente cortar relações para evitar o risco? Ele sorriu. Basta uma ligação para Jim Morrison e você não está apenas desempregado, você se torna inelegível para emprego na área da saúde. Você destruiria minha carreira para me obrigar a doar um órgão? Eu destruo sua carreira porque posso. O rim é apenas uma coincidência conveniente. Ele se levantou, caminhando ao redor da mesa até ficar imponente à minha frente. Você existe porque eu permito. Seu emprego, sua pequena empresa, até mesmo aquele apartamento no centro da cidade, tudo isso continua por minha conta e risco. E se eu não for compatível? Perguntei novamente. Então você estará fora do testamento, completamente fora da família e fora de Denver até o final do mês. Ele abriu a porta do escritório. O exame, Kiara. Hoje. O Dr. Mitchell espera por você às 14 horas. Não me decepcione mais do que você já decepcionou. Saí sem dizer mais nada, com a mente já calculando os próximos passos. Ele pensou que tinha me encurralado. Ele não fazia ideia do que aquele teste realmente revelaria. Parei no elevador e voltei. Robert ainda estava parado na porta, observando-me com a satisfação de um predador que encurralou sua presa. Farei o teste, disse eu, com a voz firme. Mas tenho algumas condições. Ele ergueu as sobrancelhas. Você tem condições? Que engraçado. Quero que o exame seja feito no Denver Medical Center, na unidade de transplantes onde trabalho. Quero que a doutora Sarah Mitchell o supervisione pessoalmente. Ela é a chefe de nefrologia e não tem nenhuma ligação com a Fundação Teller. E quero que todos os resultados sejam documentados no sistema oficial do hospital, não por algum acordo paralelo. Por que eu concordaria com alguma dessas coisas? Porque você quer garantir que os resultados sejam legalmente irrefutáveis para a seguradora e para a junta de transplantes. Quaisquer irregularidades nos testes podem desqualificá-lo completamente da lista de transplantes. Aprendi algo ao analisar dados médicos durante 3 anos, os procedimentos tinham que ser perfeitos, caso contrário, as seguradoras encontrariam qualquer desculpa para negar a cobertura. Ele ponderou sobre isso, enquanto seus dentes se contraíam. Tudo bem. Mas quero os resultados em 48 horas. A tipagem tecidual padrão e os testes de compatibilidade levam de 3 a 5 dias, no mínimo. Isso não é negociável. É biologia. Então você fará o teste hoje. Eu já disse que iria. Às 14 horas com o Dr. Mitchell. Apertei o botão do elevador. Mais uma coisa. Marcus também deveria ser retestado. Laboratórios diferentes às vezes chegam a resultados diferentes. Marcus já falhou. Tipo sanguíneo diferente. A tipagem sanguínea é apenas a primeira triagem. Há casos de transplantes bem-sucedidos apesar da incompatibilidade sanguínea, novos protocolos que utilizam plasmaférese e imunossupressores. Se você estiver realmente desesperado, deve explorar todas as opções. Pela primeira vez, vi incerteza cruzar seu rosto. Você está sugerindo que Marcus faça um novo teste? Estou sugerindo que você não deixe pedra sobre pedra. Afinal, não resisti a acrescentar, ele é o filho que você realmente queria. O elevador chegou.
Assim que as portas começaram a se fechar, Robert gritou. Kiara. Eu segurei a porta. Não pense que isso muda alguma coisa entre nós. Você continua sendo um erro. Isso só faz de você um erro útil. Deixei as portas se fecharem sobre suas palavras. Na minha bolsa, o cheque de $50.000 estava dobrado ao lado do meu celular, onde eu já havia começado a gravar nossa conversa. No Colorado, é necessário o consentimento de apenas uma das partes para gravações. Meu pai me ensinou a ser minucioso, mesmo que nunca tenha sido essa a sua intenção. O Dr. Mitchell estava mesmo me esperando às 14 horas. O que meu pai não sabia era que ela havia sido colega de quarto do meu mentor em Johns Hopkins. Patrícia já havia ligado para ela. Às vezes, a melhor vingança não é planejada. Às vezes, é simplesmente a verdade se revelando. A doutora Sarah Mitchell estava me esperando em seu consultório quando cheguei ao Denver Medical às 13h45. Com seus 40 e poucos anos e alguns fios grisalhos em meio aos cabelos escuros, ela tinha uma presença calma que fazia os pacientes confiarem nela imediatamente. Kiara, a Patrícia me ligou esta manhã. Ela fez um gesto para que eu me sentasse. Ela está preocupada com você. Estou bem. Só preciso fazer esse exame. Antes de começarmos, preciso perguntar, você está sendo coagido, a fazer isso? Pensei em mentir, mas depois decidi contar uma meia-verdade. Meu pai insiste, mas eu também estou curioso para ver os resultados. Ela me observou por um instante, e, em seguida, acessou o prontuário médico do meu pai em seu computador. Tenho analisado os arquivos do seu pai desde que ele foi admitido como possível receptor de transplante. Algo tem me incomodado. O que você quer dizer? O tipo sanguíneo do seu pai consta como negativo em todos os seus registros, mas há uma inconsistência. Ela abriu outra tela. Encontrei os registros do serviço militar dele de 1988. Ele serviu brevemente na reserva. O tipo sanguíneo dele consta como A negativo. Meu coração disparou. Isso pode ter sido um erro administrativo. Era o que eu pensava. Mas aí encontrei os registros do seguro dele de uma cirurgia de 1995, também sangue A negativo. Só em 1997 que os registros dele mostraram, de repente, sangue O negativo. Ela olhou para mim de forma significativa. Você nasceu em 1992. Você está dizendo. Estou sugerindo que façamos um painel completo, não apenas a tipagem de tecidos para compatibilidade de transplante, mas uma análise completa de DNA. Com sua permissão, é claro. Ela fez uma pausa. Devo também lhe dizer que os resultados do seu irmão Marcos foram incomuns. Incomum em que sentido? Eu não deveria ter acesso a eles, mas ele foi testado aqui, e havia uma anotação no sistema. O tipo sanguíneo dele é B positivo. Isso é geneticamente impossível se seu pai for realmente do tipo sanguíneo negativo. Dois pais com tipo sanguíneo negativo não podem ter um filho com tipo sanguíneo B positivo. As implicações pairavam no ar entre nós. Faça todos os testes, eu disse baixinho. Todos eles. Vou precisar testar a amostra do seu pai novamente para confirmar. Posso afirmar que é o protocolo padrão para a preparação de transplantes. Ela se levantou. Vamos coletar seu sangue. E Kiara, seja o que for que encontrarmos, você terá toda a documentação. Eu vou garantir isso. Nos 3 dias seguintes, fiquei obcecado por documentação. Cada e-mail do Robert, cada mensagem de texto da minha mãe, cada recado de voz do Marcos, tudo salvo, com backup em 3 serviços de nuvem diferentes e encaminhado para minha advogada, Jennifer Heng. Jennifer era uma ex-promotora que migrou para o direito de família. Ela se especializou no que chamava de dinâmicas familiares de alto conflito com implicações financeiras. Essa gravação do escritório dele é ouro puro, disse ela, ouvindo a reprodução. Coerção clara, ameaças ao seu sustento e tentativa de extorsão por um órgão. Se você quisesse apresentar queixa? Não. Eu só quero proteção. Então, documentamos tudo. Estou enviando uma notificação formal ao Comitê de Ética do hospital sobre a coerção. Isso não impedirá o exame, ele já foi feito, mas cria um registro documental caso ele se vingue.
Entretanto, meu negócio estava prosperando, ironicamente, por causa do estresse. Eu me dediquei totalmente ao trabalho e consegui um novo contrato com o Swedish Medical Center no valor de $800.000. A CEO de lá, Dra. Amanda Foster, não tinha nenhuma ligação com meu pai. Ela me contratou exclusivamente com base nos resultados. No dia 19 de janeiro, Marcos me ligou pela primeira vez em 6 meses. O que você disse ao Dr. Mitchell? Sua voz estava tensa. Nada. Por quê? Ela quer que eu faça mais exames. Algo sobre anomalias nos meus resultados iniciais. Talvez você devesse ir, papai está surtando. Ele fica dizendo que os médicos são incompetentes, que estão cometendo erros. Ele fez uma pausa. Kiara, a mamãe está agindo de forma estranha. Ela tem chorado todas as noites desde que o teste começou. Não conta a ninguém o porquê. Talvez ela esteja preocupada com o pai. Não, é diferente. Ela fica olhando álbuns de fotos antigos e murmurando sobre escolhas e consequências. Ontem, ouvi-a ao telefone com alguém dizendo: eles vão descobrir repetidamente. Recebi uma mensagem do Dr. Mitchell, os resultados estão prontos. Você pode vir amanhã às 15 horas. Traga alguém para lhe fazer companhia, se quiser. Preciso ir, eu disse a Marcos. Kiara, espere. Aconteça o que acontecer, sinto muito por tudo. Por todos esses anos em que fiquei de braços cruzados e deixei que ele te tratasse daquele jeito. Foi o primeiro pedido de desculpas que recebi dele. Pareceu-me, ao mesmo tempo, tardio demais e perfeitamente oportuno. Na manhã seguinte, Marcos ligou 3 vezes antes que eu atendesse. Sua compostura de garoto de ouro havia desaparecido completamente. Kiara, preciso saber o que está acontecendo. Mamãe se trancou no quarto e não quer sair. Consigo ouvi-la chorando. Talvez você devesse perguntar diretamente a ela. Eu tentei. Ela só fica dizendo desculpe do outro lado da porta. Papai está no hospital fazendo diálise. E quando contei a ele sobre a mamãe, ele simplesmente disse que ela estava sendo dramática e desligou. Eu estava me vestindo para o trabalho, com o telefone no viva voz. Marcos, o que exatamente o Dr. Mitchell lhe disse sobre seus resultados? Ela disse que havia inconsistências genéticas que precisavam de esclarecimento. O que isso significa, afinal? Significa que você provavelmente deveria se sentar com a sua mãe e ter uma conversa franca sobre por que um filho com sangue tipo B positivo é impossível para um pai com sangue tipo negativo. O silêncio durou tanto tempo que pensei que ele tivesse desligado. Então, em voz baixa, isso não é possível. É geneticamente impossível. Essa é a questão. Mas eu sou a cara dele. Todo mundo sempre disse isso. Os mesmos olhos, o mesmo formato de queixo, igual. Maneirismos e expressões cuidadosamente cultivados que você aprendeu observando a vida toda. Natureza versus criação. Marcos, ouvi um estrondo ao fundo. Ele vai matá-la. Não, ele não vai. Ele vai fazer o que sempre faz, proteger sua imagem a todo custo, o que significa manter isso em segredo. Isso não pode estar acontecendo. Eu sou o vice-presidente executivo da Teller Holdings. Eu deveria herdar a empresa. Toda a minha vida foi construída sobre a mesma mentira que a minha, só que ao contrário. Você era a escolhida que não era dele. Eu era a rejeitada que também não era dele. Você ainda não sabe disso. Seus resultados saem às 15 horas de hoje. E Marcos, a mãe não é a única que guarda segredos. Pergunte-se por que o tipo sanguíneo do pai mudou em seu prontuário médico em 1997. Desliguei antes que ele pudesse responder. Pela janela do meu apartamento, eu podia ver o horizonte de Denver, com o edifício Republic Plaza erguendo-se imponente entre os demais. Em algum lugar no 23º andar, o império do meu pai estava prestes a enfrentar seu acerto de contas. Meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe: por favor, não vá à consulta hoje. Por favor, eu explico tudo se você me der um tempo. Respondi por mensagem: você já teve 32 anos. Então desliguei o celular. Algumas verdades não podiam mais esperar. 15 de março de 2024, 14 horas e 30.
Eu estava do lado de fora da sala de conferências VIP-A, no 12º andar do Denver Medical Center, a ala executiva onde eram realizadas as reuniões do conselho do hospital. Através das portas de vidro, eu podia vê-los se reunindo, o ato final da minha família se desenrolando da maneira mais pública possível. Robert havia orquestrado tudo isso pessoalmente, insistindo que os resultados fossem apresentados formalmente para fins de documentação da seguradora. Ele chegou em sua cadeira de rodas. A diálise estava lhe causando muito sofrimento. Mas, vestido com seu melhor terno, ele era o poderoso CEO em todos os sentidos. Ele trouxe James Morrison, o CEO do hospital, como testemunha, antigos amigos do golfe juntos. Marcos estava sentado rigidamente ao lado dele, o terno de grife impecável, mas o rosto pálido. Ellen estava ao lado de Marcos, agarrando-se à bolsa como se fosse uma tábua de salvação, com a maquiagem, geralmente impecável, borrada ao redor dos olhos. Toda a família extensa também foi convocada, o irmão de Robert, Thomas, um juiz federal, sua irmã Patrícia, casada com um senador estadual, 2 primos que trabalhavam para Teller Holdings, 8 testemunhas no total para o que Robert presumiu que seria minha submissão forçada. Mas a convidada surpresa foi a vovó Margarete, trazida em sua cadeira de rodas por sua enfermeira particular. Aos 82 anos, ela raramente saía da casa de repouso, mas de alguma forma sabia que deveria estar ali hoje. Kiara. A voz de Robert ecoou quando entrei. Finalmente. O Dr. Mitchell está 5 minutos atrasado. Inaceitável pelo que pago a este hospital. Sentei-me em frente a ele, não ao lado da família. A separação não passou despercebida. Pedi para Jennifer trazer a papelada da doação, continuou ele, deslizando uma pasta pela mesa. Assine agora e podemos agendar a cirurgia para a semana que vem. Devemos esperar pelos resultados primeiro. Formalidade. Sabemos que você é compatível. Mesmo tipo sanguíneo e, apesar de ser uma decepção, você é saudável o suficiente. Ele se virou para os outros. É isso que a família faz. Nós cuidamos uns dos outros. Até mesmo menos bem-sucedido entre nós pode contribuir com algo. Minha prima Emma, que sempre foi gentil comigo, estava gravando com o celular. Para o arquivo da família, ela havia dito antes. Não corrigi a suposição dela. A porta se abriu. A doutora Mitchell entrou acompanhada de outros 2 médicos e uma pilha de pastas. Seu rosto estava profissionalmente neutro, mas notei uma leve tensão em seus ombros. Senhor Teller, obrigado por reunir todos. Precisamos discutir os resultados dos testes, e há algumas descobertas importantes que exigem explicação. Robert acenou com a mão, dispensando o assunto. Apenas nos diga quando podemos agendar a cirurgia. O Dr. Mitchell olhou diretamente para ele. Receio que isso não seja possível. O rosto de Robert escureceu. Como assim, impossível? Corrijam qualquer problema técnico que encontraram. Não tenho tempo para incompetência hospitalar. Não há nenhum problema técnico, Sr. Teller. Mas antes de discutirmos os resultados médicos, acredito que o senhor gostaria de dizer algo à sua filha. O tom do Dr. Mitchell era profissionalmente neutro, mas percebi uma certa aspereza por trás disso. Robert aproveitou a oportunidade, permanecendo de pé apesar de sua fraqueza. Aquele era o seu palco, o seu momento de me forçar a obedecer diante das testemunhas. Sim, na verdade. Ele se virou para a sala, a voz carregando aquela autoridade de CEO que aperfeiçoara ao longo de décadas. Família sobre sacrifício, sobre os fortes apoiando os menos afortunados. Kiara nunca contribuiu para o sucesso desta família, nunca conquistou seu lugar à nossa mesa. Ellen emitiu um pequeno som. Marcos olhou fixamente para a mesa. Mas hoje, continuou Robert, ela tem a chance de finalmente importar, de se transformar de um fardo de 32 anos em algo útil, um rim. É poético, na verdade. O erro que cometi finalmente servindo a um propósito. O juiz Thomas se remexeu desconfortavelmente. Robert, talvez. Não, deixe-me terminar. Isto é importante. Ele se virou para mim novamente. Você me deve isso, Kiara. Por cada mensalidade, por cada teto sobre sua cabeça, por cada oportunidade que você desperdiçou. Esta é a sua chance de redenção.
Eu paguei a minha própria mensalidade, disse baixinho. Detalhes, disse ele, acenando com a mão em sinal de desdém. A questão é que você existe porque eu permiti, e agora você vai salvar minha vida porque eu exijo. Assine os papéis. O celular de Emma ainda estava gravando. A luz vermelha piscava constantemente, capturando cada palavra. Levante-se, Kiara, ordenou Robert. Diga a todos nesta sala que você está grata pela oportunidade de finalmente contribuir para o legado dos Teller. Diga isso. Permaneci sentada. Acho que devemos ouvir os resultados dos testes primeiro. Os resultados não importam. Você é o negativo. Eu sou o negativo. Você é minha filha. Infelizmente, você tem compatibilidade suficiente para a doação. Ele pegou os papéis da doação e os sacudiu na minha direção. Assine agora. A doutora Mitchell pigarreou. Senhor Teller, eu realmente preciso insistir. Depois que ela assinar, disse-lhe com voz gélida. Quero que isso fique documentado, a doação voluntária de uma filha ao pai, o mínimo que ela pode fazer depois de uma vida inteira de decepções. O quarto estava silencioso, exceto pelo zumbido suave do ar-condicionado e pelo celular de Emma gravando tudo. Senhor Teller, disse o Dr. Mitchell firmemente, Kiara não pode doar um rim para o senhor. Por que não? Rosnou ele. Porque ela não é sua filha. As palavras pairavam no ar como uma bomba prestes a explodir. O rosto de Robert passou de vermelho a branco em segundos. A respiração ofegante de Ellen foi audível do outro lado da sala. Isso é impossível, disse Robert, mas sua voz havia perdido o tom autoritário. Faça o teste novamente. Realizamos 3 testes, Sr. Teller, em 2 laboratórios independentes. A doutora Mitchell abriu sua pasta e retirou a documentação oficial. A análise de DNA mostra 0% de parentesco biológico entre você e Kiara Teller. Outros 2 médicos se apresentaram, o Dr. James Hoffman, do Departamento de Genética, e a doutora Linda Chan, do laboratório. Supervisionamos pessoalmente cada teste, disse o Dr. Hoffman. Os resultados são conclusivos. James Morrison, o CEO, levantou-se. Robert, talvez devêssemos discutir isso em particular. Não. A voz da vovó Margarete cortou o caos. Vamos discutir isso aqui e agora. Quero tudo às claras. Robert se virou para Ellen. O que você fez? Ellen tremia, lágrimas escorriam pelo rosto, mas permaneceu em silêncio. Há mais, disse o Dr. Mitchell em voz baixa. Todos se voltaram para ela. Os resultados do Sr. Marcus Teller mostram o mesmo resultado. 0% de parentesco biológico com Robert Teller. A sala explodiu em alvoroço. O juiz Thomas levantou-se tão depressa que a cadeira caiu para trás. Patrícia engasgou. Os primos cochichavam freneticamente. O telemóvel de Emma registrou tudo. A luz vermelha de gravação, firme como uma batida de coração. Marcos parecia ter levado um tiro. Isso não. Há um engano. Deve haver? Sem erro, confirmou o Dr. Chan. Analisamos a amostra dele 5 vezes devido à discrepância incomum no tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo B positivo é geneticamente impossível para um pai com sangue negativo, mas o DNA confirma. Marcos não é filho biológico de Robert Teller. Os 2? A voz de Robert era agora quase um sussurro. Ele se virou para Ellen, que se encolhera na cadeira. Os 2? Sr. Teller, por favor, mantenha a calma, disse o Dr. Mitchell. Sua saúde. Minha saúde. Ele riu, amargurado e abatido. Minha saúde. Minha esposa mente para mim há mais de 30 anos. Meus filhos não são meus. Meu legado é... Ele parou, agarrando o peito e respirando com dificuldade. Precisamos levá-lo para a cardiologia, disse o Dr. Hoffman com urgência. Não, exclamou Robert, ofegante. Só depois que ela explicar. Ellen, me diga agora mesmo. Quem são os pais deles? A sala prendeu a respiração. Ellen ergueu lentamente a cabeça e, pela primeira vez na vida, vi desafio em seus olhos. Isso importa, disse ela baixinho. Você nunca os amou mesmo.
Aquele momento em que o plano de um pai narcisista sai pela culatra de forma espetacular. Você consegue sentir que isso está para acontecer, não consegue? A tensão naquela sala era tão palpável que até os advogados pareciam nervosos. A doutora Mitchell deu um passo à frente, sua voz rompendo o caos com autoridade médica. Para que eu possa ser absolutamente claro sobre as conclusões, a senhora Kiara Teller não pode doar um rim para Robert Teller porque há 0% de compatibilidade genética entre eles. Não 25%, como seria de se esperar em uma relação entre pais e filhos. 0. Ela colocou os relatórios de laboratório sobre a mesa, deslizando cópias para James Morrison e para o juiz Thomas. Esses resultados foram verificados 3 vezes distintas, em 20 de janeiro, 22 de janeiro e novamente em 10 de março. Utilizamos 2 laboratórios independentes, o nosso e o Instituto de Genética do Colorado. Robert agarrou os papéis, com as mãos tremendo. Isso está errado. Ela tem o meu tipo sanguíneo. O tipo sanguíneo pode ser uma coincidência, Sr. Teller. Milhões de pessoas compartilham o tipo sanguíneo negativo, mas o DNA não mente. O Dr. Mitchell exibiu uma apresentação na tela da sala. Os marcadores genéticos não mostraram absolutamente nenhuma relação, DNA mitocondrial diferente, padrões cromossômicos diferentes, 0 alelos compartilhados em 15 locais testados. Mas ela parece. Robert parou de falar, talvez percebendo pela primeira vez que eu não me parecia em nada com ele. Cabelo escuro em contraste com os seus cabelos claros, olhos castanhos em contraste com os seus azuis, traços da minha mãe sem qualquer vestígio da genética Teller. Quem é o pai dela? Perguntou o juiz Thomas, virando-se para Ellen. Se não é Robert, então quem é? Ellen permaneceu em silêncio, mas seus olhos se voltaram para James Morrison, o CEO do hospital. Ele ficou rígido. Não, disse Morrison rapidamente. Não é isso. Nós nunca. Não você, disse Ellen em voz baixa. Seu irmão. O irmão mais novo de James, David Morrison, aquele que morreu no acidente de carro em 2010. O silêncio tomou conta da sala. Senti o mundo inclinar-se. David Morrison. Eu já tinha ouvido falar dele. Ele tinha sido médico aqui. Brilhante, mas problemático. Morreu dirigindo bêbado na I-70. Você teve um caso com David Morrison. Não foi um caso. Foi só uma noite. Você tinha estado fora durante 3 meses a montar o escritório em Houston. Ligou talvez 2 vezes. Eu estava sozinha, e o David foi gentil. A voz de Ellen ficou mais firme. Quando descobri que estava grávida, você simplesmente voltou. Você presumiu que Kiara era sua filha. Eu deixei você acreditar nisso. Deixe-me acreditar. Robert cambaleou. Durante 32 anos, você nunca quis mesmo, retrucou Ellen. No momento em que ela nasceu e não era um menino, você perdeu o interesse. Você a chamou de erro desde o início. Que diferença a biologia fez quando você já a havia rejeitado? O celular de Emma ainda estava gravando. Os arquivos da família estavam recebendo mais do que qualquer um esperava. A avó Margarete quebrou o silêncio atônito. Eu sempre me perguntei por que Kiara era a única na família com compaixão. Agora eu sei, ela não herdou a maldição dos Teller. Ainda não terminamos, disse a doutora Mitchell, com a voz firme apesar do caos. Precisamos discutir os resultados de Marcos também. Marcos, que estava paralisado em choque, de repente se animou. Não compartilhamos. Não autorizo que minhas informações médicas sejam compartilhadas. Você assinou um termo de consentimento para divulgação aos familiares quando fez o teste, lembrou o Dr. Mitchell. Você queria que os resultados fossem compartilhados caso pudesse doar através dos novos protocolos de incompatibilidade. Robert voltou sua fúria de Ellen para Marcos. Você sabia? Você sabia? Eu não sabia de nada, protestou Marcos. A questão do tipo sanguíneo, disseram que poderia ser um erro. B positivo, interrompeu o Dr. Chan, com um tom clínico. Geneticamente impossível um pai O negativo e uma mãe A positiva. O teste de DNA confirma que Marcos não compartilha nenhum marcador genético com Robert Teller. Então quem? Perguntou Robert, voltando-se para Ellen. Quem é o pai dele?
Ellen soluçava, mas em meio às lágrimas encontrou forças. Importa? Você o criou. Você o amou. Você lhe deu tudo. Quem? Não sei. A confissão deixou todos atônitos. Até mesmo eu. Ellen, a Ellen perfeita, que planejava cada detalhe de cada jantar, não sabia. Havia duas possibilidades, ela sussurrou. Ambos do clube de campo. Ambos casados. Ambos já falecidos. Um se mudou para a Europa. O outro morreu há 5 anos. Eu nunca quis saber qual deles. Marcos era seu em todos os sentidos que importavam. Você o moldou, o transformou, o fez exatamente como você. Só que ele não é meu, disse Robert. O juiz Thomas se levantou. Robert, você precisa de atendimento médico. Sua cor. Minha cor. Robert riu histericamente. Estou morrendo. Meus rins estão falhando. Minha esposa é uma. Meus filhos não são meus filhos. Meu legado é uma mentira. Que cor eu deveria ter? Senhor Teller, disse o Dr. Mitchell com firmeza. Sua pressão arterial está perigosa. Precisamos levá-lo para... Meu nome verdadeiro nem é Teller, disse Robert de repente, a discussão abandonando tão rápido quanto havia começado. Ele se deixou cair na cadeira de rodas. É Kowalski. Mudei em 1987 para soar menos polonês, mais tradicional. Tudo sobre o legado Teller é falso, até o nome. A revelação impactou Marcos mais do que os resultados do teste de DNA. O que? Robert Kowalski, de Newark, filho de um encanador e uma costureira. Eu inventei Robert Teller, assim como ele inventou nossos filhos. Ele olhou para a mãe. Você sabia, mãe? Você sabia que nada disso era real? A expressão da avó Margarete não mudou. Eu suspeitava das crianças há anos. Quanto ao seu nome, Robert, eu sabia desde o dia em que você o mudou. Eu só estava esperando para ver se você algum dia teria coragem de admitir. Ellen se levantou lentamente, segurando a mesa para se apoiar. Pela primeira vez na minha vida, ela olhou Robert diretamente nos olhos enquanto falava. Quer a verdade? Ótimo. Aqui está ela, toda. Sua voz era rouca, mas firme. Eu tinha 23 anos quando nos casamos. Você tinha 31, já era bem-sucedido, já era frio. Você se casou comigo porque eu era bonita e vinha de uma boa família, um troféu para exibir em jantares de negócios. Ellen, não, Marcos começou. Não, ele queria a verdade. E a obteve. Ela se virou para Robert. Você passava mais tempo fora do que em casa. Viagens a trabalho, reuniões até tarde, fins de semana de golfe. Quando estava em casa, criticava tudo, minha comida, minhas roupas, minhas opiniões. Nada nunca era bom o suficiente. A sala estava repleta de suspense. O celular de Emma não parava de gravar. Quando engravidei de Marcos, você ficou radiante. Finalmente um herdeiro. Mas você estava em Tóquio durante o período fértil. Já fazia 3 semanas que você estava fora. Tom Brennan, do clube de campo, tinha sido atencioso e gentil. Ele percebeu que eu estava me sentindo sozinha. Tom Brennan, o procurador federal? O juiz Thomas pareceu atônito. Ou Richard Vale, o banqueiro de investimentos. Mesmo período de tempo. O riso de Ellen era amargo. Não me orgulho disso, mas eu estava me afogando em solidão, e eles me lançaram uma tábua de salvação. E a Kiara? Perguntei, encontrando minha voz. Ellen olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. David Morrison era diferente. Ele era brilhante, engraçado, carinhoso, tudo que Robert não era. Por uma noite, eu me senti viva de novo. Quando descobri que estava grávida, fiquei apavorada, mas também esperançosa. Talvez essa criança fosse diferente. Talvez ela fosse feliz. Em vez disso, eu a fiz sofrer, disse Robert em voz baixa. Você nos tornou todos infelizes, corrigiu Ellen. Marcos se tornou você frio, calculista, cruel. Kiara lutou para se tornar ela mesma apesar de você.
E eu me tornei um fantasma assombrando minha própria vida. 28 anos, disse Robert. 33 anos, corrigiu Ellen. Estou mentindo desde o dia do nosso casamento, quando prometi te amar e honrar. Eu nunca te amei, Robert. Eu amei seu dinheiro, seu status, o que você podia me proporcionar, assim como você amou minha beleza e minha linhagem. Nós dois éramos farsantes. A única diferença é que eu tive filhos que mereciam coisa melhor do que nós. Ela olhou para mim e para Marcos. Sinto muito por vocês dois. Vocês mereciam pais honestos, não seja lá o que for isso. Está sendo transmitido ao vivo, disse Emma de repente, olhando horrorizada para o celular. Eu acidentalmente. Está no Facebook, na página da família. Tem 247 pessoas assistindo. A última peça do império de Robert desmoronou, sua reputação. Robert tentou alcançar o telefone de Emma, mas, em seu estado debilitado, apenas cambaleou para frente. Desligue. Desligue. Estou tentando. Emma mexeu no telefone, sem jeito. Não vai dar, os comentários estão chegando muito rápido. Meu Deus, já tem mais de 400 espectadores. Me dê isso. Robert agarrou o telefone, mas suas mãos tremiam tanto que ele não conseguia usá-lo. Comentários inundaram a tela. Isso é real? Meu Deus, a família Teller. Robert mereceu isso. Coitados dos meninos. O juiz Thomas pegou o telefone e conseguiu encerrar a transmissão, mas o estrago já estava feito. Está gravando há 12 minutos, disse ele, sombriamente. A revelação completa já foi divulgada. Robert direcionou sua fúria para todos. Vocês estão todos cortados. Cada um de vocês. Marcos, você está demitido imediatamente. Esvazie seu escritório. Kiara, você nunca ia ganhar nada mesmo, mas agora vou garantir que você perca o emprego também. Ellen, você não vai receber nada no divórcio. Nada. Parece que você se esqueceu de algo, disse a vovó Margarete calmamente. Eu era dona de 51% da Teller Holdings. Financiei seus 3 primeiros projetos. Meu nome consta nos documentos de fundação. Você não teria coragem. Já convoquei uma reunião de emergência do conselho para segunda-feira. Discutiremos sua destituição imediata do cargo de CEO. Ela se virou para Marcos. Você também está demitido, receio. O nepotismo acaba agora. Vovó, eu trabalho lá há 12 anos.